Nos últimos vídeos eu falei sobre a verdade como um todo unificado. E ainda, dentro deste guarda-chuva maior, que eu estou chamando de considerações finais, eu quero começar a falar sobre uma visão cristã do mundo. Um ponto que eu destaco de início é que não há neutralidade teórica, nem neutralidade existencial. Não há uma objetividade plena. Ninguém parte para um estudo, para uma observação dos fenômenos de forma neutra. Eu sempre terei os meus pressupostos que me inclinam para determinadas perspectivas ou na seleção de determinados fenômenos. E, ao mesmo tempo, também não há neutralidade existencial, porque eu vivo de acordo com aquilo que eu percebo. E eu percebo de acordo com meus pressupostos. Mas caminhemos. Neutralidade, ela pressupõe autonomia, o que de fato não temos. Nós estaremos sempre percebendo a realidade a partir desses pressupostos e também sob a influência de um clima de opinião prevalecente que nos fascina. Então, o clima é um elemento extremamente importante, porque ele está no ar. Nós não vemos, nós não tocamos, mas ele exerce poderosa influência. E no campo das ideias, isso é algo de grande importância para nós, para o bem ou para o mal. Mas nós não podemos escapar dessa influência do clima. A cosmovisão reformada, com sua ênfase na centralidade e suficiência das escrituras, para nos orientar em todas as nossas necessidades, é mais do que um sistema teológico. E isso tem que ser assim mesmo. Nós temos dito que a teologia reformada entende que a palavra de Deus abrange toda a realidade, porque tudo pertence a Deus e é Deus que nos deu essa palavra. Então, a teologia reformada, ou a cosmovisão reformada, é, sobretudo, uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e atuar na história, tendo os olhos direcionados para a glória de Deus. A filosofia reformada, como todo e qualquer sistema de pensamento e valores, também não é neutra. Ou seja, não é porque eu disse que todos têm seus pressupostos, isso vale apenas para os outros. Não, vale para nós também. Mas nós assumimos esse pressuposto fundamental. Para nós, a realidade, como nós vemos, deve ser analisada à luz das Escrituras. Então, a teologia reformada parte da própria Escritura, tendo como pressuposto a suficiência da revelação para a interpretação e análise de toda a realidade. Ou seja, nós cremos na inspiração, na autoridade e inerrância e suficiência das Escrituras. Agora, nesta tarefa de interpretação, sem dúvida, haverá equívocos, haverá precipitações e omissões. Nós somos falhos. É a nossa maneira de estudar a Escritura que vai determinar certas compreensões equivocadas ou, pelo menos, limitadas. E precisamos manter uma humildade epistemológica para não nos julgarmos senhores da verdade. Então, dessa tarefa de interpretar a Escritura e aplicá-la à realidade, a teologia lutará contra os ídolos do pensamento e do coração, que surgem em cada cultura em todas as épocas. Mas por que isso? Bom, é uma questão recorrente. Somos pecadores. Nós não estamos numa torre de marfim. Nós estamos aqui, no cotidiano, lutando com as dificuldades próprias das nossas limitações, do nosso pecado, do nosso ser, recebendo influências das mais diversas, algumas conscientes e a maioria delas talvez inconscientemente. Mas é a nossa luta, são os nossos objetivos de interpretar e aplicar esta verdade que nos dá cada vez mais, que nos dão esses objetivos, uma consciência mais plena, ainda que não total, desta luta. O fato é que um ídolo chama outro ídolo, tendo sempre como ponto de partida o desejo humano de autossuficiência. Então nós enfrentamos
crises das mais variadas e dificuldades. Temos a palavra infalível. Nós nos aproximamos desta palavra com pressupostos e tentamos entendê-la à luz da própria palavra. E é por isso que uma das grandes questões da reforma foi a questão hermenêutica. E mesmo na ciência, a questão de Galileu Galilei não era apenas científica, era uma questão de interpretação das escrituras. Então, nós lidamos com isso. E nós temos, muitas vezes, nossos ídolos ocultos que nós não percebemos e que nos influenciam e que já determinam de antemão uma pré-compreensão. Mas a nossa luta é sabendo dessas dificuldades, apresentar como ponto de partida de toda avaliação nossa um Deus soberano, um Deus transcendente que se revela na Escritura. Ou seja, nós cremos na palavra, na sua suficiência, que esta palavra procede de um Deus santo, majestoso, glorioso, mas é um Deus pessoal que se relaciona conosco e que nos fala de uma forma compreensível, se adequando à nossa mente e à nossa estrutura de pensamento que Ele mesmo criou. Então, a teologia reformada parte desses pressupostos, entendendo que somente a partir desta compreensão poderemos compreender a chamada realidade e atuar de forma criativa para a glória de Deus e o bem-estar da humanidade. Grandes desafios. Mais uma vez, eu desafio aquilo que eu disse, humildade epistemológica. Podemos conhecer, mas não somos senhores do saber. Devemos pedir a Deus que nos dê discernimento e clareza. E Ele assim o fará, para que possamos viver e aplicar a sua palavra em todas as circunstâncias. Que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Amém.